Bom, nós estamos recebendo agora ao vivo aqui no nosso estúdio o empresário Matteo Colpani, que no último domingo disputou uma cadeira na Câmara dos Deputados em Brasília para ocupar o cargo de deputado federal. Matinho, seja bem-vindo aqui ao estúdio do TVD Notícias novamente. Nós tivemos a oportunidade de conversar aí durante a campanha eleitoral. Domingo, o mocoquense foi às urnas, né? Ficou o resultado pelo que você esperava um resultado melhor? Boa noite. Boa noite, Baristinha. Boa noite aos telespectadores da TV Direta. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Agradeço toda a equipe, em nome do Robertinho. Veja bem, política é realmente com a abertura das urnas que a gente fica sabendo, né? Mas eu tenho só a agradecer a cada aperto de mão, a cada abraço que eu dei na cidade e na região. E eu confesso que eu esperava atingir pelo menos uns 25 mil votos. É a leitura que a gente tinha, o trabalho que a gente tinha feito para chegar nesse volume de voto. Mas é assim, eu creio que foi histórico, né? Em 20 dias de campanha, conseguir conquistar 15 mil votos. É histórico isso, para uma pessoa que não estava na política, totalmente independente, não juntei com nenhum deputado, estava com a campanha por Mococa e apoiando o candidato da cidade. Então, não trouxe nenhum candidato de fora. Eu acho que tem uma leitura muito positiva. Bom, a gente viu aí que você, tanto na condição de candidato a deputado federal e também o Daniel Girotto, na condição de deputado estadual, tiveram uma votação expressiva aqui em Mococa. Mas, na região, não tiveram uma boa votação. O que faltou? Eu acho que na verdade, eu passei 4 anos, e por isso que a gente participou dessa campanha, para articular dentro dos setores. A sociedade e os setores produtivos precisam se articular melhor. A sociedade deu uma grande resposta nessa eleição, que ela quer transformação, ela quer mudança. E nós, internamente, temos que tentar construir dentro do setor produtivo, por exemplo, o meu, na qual eu represento, porque nós somos um número bastante elevado na parte de aquicultura e na parte de pesca. Nós esperávamos uma votação muito melhor. Mas houve uma transformação. Você viu que tanto é que os números do Ibope nada bateu, né? Nós tivemos uma mudança fantástica. Dentro do meu segmento tinha um outro candidato que estava em regime para ser impugnado e não conseguiu definição. Isso acabou prejudicando um pouco. Mas enfim, eu acho que a leitura que a gente tem final é que é possível melhorar, é possível avançar. A minha expertise no assunto não é tão grande do ponto de vista político, mas você faz umas leituras assim muito interessantes, que eu trouxe alguns números. Por exemplo, você tem políticos da cidade que já teve várias candidaturas e votações expressivas. E agora o Daniel, que foi candidato, e apoiado por outros políticos até do município. E você vê que nós pecamos por coisas que não poderíamos estar pecando mais, que é dentro dessa linha. Pelo menos pelo que você tem de histórico. Você, por exemplo, o candidato de Mococa, que apoiou o candidato de fora, trouxe, abraçou, fizeram trabalho na TV, fizeram um trabalho extraordinário. Em municípios, vamos por exemplo, Americana, teve um município. Eu fui mais bem votado do que o candidato que veio de lá para cá. Aí você vai para Ribeirão, para Campinas, que teve um candidato de Campinas aqui em Mococa também. A minha votação ficou muito próxima. Você ter uma ideia, o Girotto com 55, eu com 45. Então, aí você vai para Ribeirão Preto, votação muito próxima a minha, 75 do Girotto, 50 comigo. Isso porque eu tinha 20 dias de campanha. Aí quando você chega em Olímpia, que é um outro candidato, aí a situação fica mais difícil. O nosso candidato Girotto não teve 0 de voto lá. Então, essa leitura, que eu acho que até traduz no sentimento da população, do nível de abstenção, que a população está vendo o seguinte: essa política não dá certo, essa política não pode continuar desse jeito. Nós fazemos tudo por Mococa, nós temos um trabalho por Mococa, mas lá fora não retribui com a gente. Nós chegamos a dar 2.000 votos, 2.600, 1.500 votos para fora para alguns candidatos, e o candidato de fora não deu 8 votos, 50 votos, tem cidade que deu 0 de voto. Então, acho que o eleitor... Eu vinha pedindo nas redes sociais para o eleitor comparecer, para o eleitor participar, mas eu vejo que o eleitor
Ele já estava tendo essa leitura, estava desmotivado, porque ele percebeu que nos últimos anos, eu estou aqui desde 98, em todas as eleições, ele percebeu que a nossa política, a política local, ela precisa ser mudada. Martinho, eu gostaria de perguntar para você o seguinte, a análise que você fazia pela contabilidade do quociente eleitoral, tal, você acreditava que na casa dos 25 mil votos você conseguiria uma vaga. Fato também que não seria possível em virtude de votações que não foram tão expressivas que vocês consideravam. Exatamente. Por exemplo, o deputado Tiririca, que foi reeleito com uma votação expressiva, porém muito aquém do milhão que ele conseguiu nas últimas eleições. E a própria policial, Kátia, também teve uma votação expressiva, mas não foi aquela esperança do eleitor. Ou seja, o eleitor pulverizou muito os votos nessa eleição, mandando para casa antigos figurões e elegendo pessoas que tinham uma tendência ao seu candidato ao governo ou à presidência. Você faz essa análise também? Fazemos. Até uma das questões que foi entrado nesse desafio foi que quando o partido houve a possibilidade que a gente pleiteava do deputado federal, a leitura era de 25 a 35 em função dos quadros. Inclusive, era tão real que o último candidato, na última eleição de 2014, entrou com 32 mil votos. Então, era fato. Você tinha um cenário que em 2014 só tinha o Tiririca, e nesse ano tinha a policial Kátia Sastre, que a leitura que seriam dois muito bem votados. E é interessante assim, uma minoria no início da minha campanha dizia que eu precisava de 100 mil votos, jamais a gente ia conseguir se eleger. Quando nós levamos a leitura que a possibilidade do Tiririca e a possibilidade da Kátia nos puxar, em tese virão motivo de piada. Só que eu digo o seguinte, quem passa a mão, e te estende a mão, a gente precisa agarrar. Se o momento da cidade era uma oportunidade dessas, se o Santo Tiririca ia fazer estender a mão para nós íamos agarrar. Então a leitura era perfeita, as condições eram perfeitas, mas a sociedade deu uma resposta de mudança, uma resposta positiva. Eu acho que eu não consegui almejar o nosso objetivo, mas vejo que o país passa por uma transformação, Maricinha. Isso é importante, né? As pessoas começaram a perceber que vai ter mudança. E mesmo nós não conseguindo a nossa candidatura ter sucesso, mas a gente faz uma leitura que o caminho que o país começa a tomar são novos ares. Bom, dentro da eleição propriamente dizendo, Daniel Girotto ficou aí na casa dos 70% dos votos válidos. É uma votação expressiva, você também teve uma votação expressiva. Porém, outros candidatos levaram aí 2.000, 3.000 votos, dividindo, somando os demais candidatos que foram votados em Mococa. Mococa perde representatividade agora, os mocoquenses confiaram nos candidatos da cidade, não foram eleitos. E agora, os outros candidatos que conseguiram a eleição, conseguiram se eleger ou se reeleger, tiveram uma votação pequena, o que compromete também a distribuição de emendas parlamentares, ou seja, vão distribuir os valores que têm de emenda parlamentar para municípios onde tiveram uma votação mais expressiva. Você considera que essa eleição prejudicou ainda mais o município de Mococa ou você não vê dessa forma? Não, porque, por exemplo, nós estamos num partido importante. O PR é um dos principais partidos do país. Nós elegemos 7 candidatos a federal e 6 candidatos a estadual, estão eleitos. Então, nós temos condição de buscar recursos para o município, quer dizer, não estamos desamparados. Diferente de outros partidos que não têm esse porte. O PR tem porte, tem estrutura, e agora, na hora que você faz a leitura dos candidatos que levaram votos de Mococa, apenas um, que tiveram mais oportunidade de vender a sua imagem aqui dentro, apenas um foi eleito, né? E eu acho que aí o apoio de quem deu é que vai ter que buscar, né? Mas assim, quando eu finalizei, inclusive eu gravei um vídeo nas redes sociais mostrando que o eleitor vai continuar me encontrar na rua, vai continuar me ver na rua e vai estar junto com a gente. Essa é a diferença que a gente propõe para a população mocoquense. Então nós vamos atrás, nosso presidente do partido hoje, que é o Elidio Sisto, vai articular isso, nós vamos tentar ver o que consegue, porque a situação da cidade precisa de uma discussão suprapartidária. Essa política em volta da prefeitura, ela precisa ser mudada. A sociedade já cansou disso.
O município não consegue mais sobreviver da situação que está. Precisamos atrás de recursos de fora e mudar esse cenário da situação da cidade. Martinho, muitos candidatos, quando são considerados candidatos natos, genuínos, da terra, muitos se aproveitam de uma plataforma política como um trampolim para disputar a eleição, medir a popularidade, para daqui 2 anos entrar para o pleito e disputar o cargo de prefeito. Você foi um desses candidatos? Você pensa em disputar a eleição ou isso está fora de cogitação? O meu coração bateu muito forte para o meu setor. Meu setor produtivo, eu venho da agropecuária, particularmente da piscicultura. Eu precisava e preciso estar na Assembleia na Câmara dos Deputados. É muito importante para a agropecuária nacional. Um setor que representa e pesa muito na nossa balança comercial e na economia brasileira. Logicamente que, sendo de Mococa, as verbas que nós tínhamos, nós poderíamos trazer para Mococa. Agora, essa política em volta da prefeitura, que na hora que você vê os últimos candidatos nos últimos anos que a cidade teve, realmente foi esse pensamento ou girou em torno disso. Talvez isso nos levou a essa situação. Acho que é delicadíssima a situação da prefeitura. É muito delicado. Tanto é que nós tivemos um prefeito caçado. Tivemos uma eleição que não deu certo recentemente, teve que fazer uma nova eleição, tivemos um prefeito cassado, agora nós estamos com um vice-prefeito aí, vamos ver o que é o desdobrar das ações do vice-prefeito, mas uma coisa eu tenho uma leitura e levar ao meu eleitor e ao mocoquense. Precisamos fazer diferença, Martinho. Em relação à prefeitura no meu tocante, acho que se você analisar todos os prefeitos que ficaram hoje, que já foram prefeitos, tiveram um problema na prefeitura. A falta de recurso tivemos problema de gestão, não tenha dúvida, mas a falta de recurso leva a uma condição muito complicada de gerir uma prefeitura hoje. Agora, vamos decorrer da caminhada, eu não tinha essa relação direta com a política, principalmente com a política pública, eu tinha uma relação direta com a política do meu setor. Fiz muita política dentro do meu setor, principalmente política organizacional. Mas agora a Deus tudo pertence, né? Vamos aguardar e vamos ver o que eu desdobrar de tudo isso. Martinho, para a gente encerrar, o seu partido, historicamente, faz alianças com o Partido dos Trabalhadores, mas você se manifestou nas suas redes sociais o apoio ao candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro. É fato? É fato, inclusive a minha história com o Bolsonaro, ela vem antes. Eu queria trazê-lo em Mococa já o ano passado, em 2017 eu queria trazê-lo em Mococa, 2016 eu já queria trazê-lo em Mococa para um evento, que era um evento de piscicultura. Eu já tinha uma leitura que a forma de levar a mensagem, a forma de colocar e a necessidade de uma mudança profunda no país já me alinhava com um modelo que ele atua. Recentemente nós estivemos juntos, tenho alguns contatos políticos que nos levam ao Bolsonaro e acho que o país não tem outro caminho nesse momento, né? Nós precisamos fazer a diferença nesse sentido, Mauricinho. E agora, as alianças partidárias, realmente o que tem acontecido, e foi motivo até de um outro programa. O que tem acontecido assim, logicamente que o partido você tem que respeitar um posicionamento, mas falta também posicionamento de quem está no partido. As pessoas que estão dentro do partido têm que se posicionar. E eu vejo que muitas vezes um fala e todo mundo vai atrás. Eu não serei isso. A gente vai vender o nosso peixe, vai ter o nosso posicionamento e vai brigar por aquilo que é melhor para você, para o cidadão. Alistim, não dá mais. O desemprego que nós temos, a falta de dinheiro circulando nas pessoas e o tamanho do Estado em cima das empresas, isso nos mostra que não dá certo. Precisamos fazer a diferença. Martinho, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua disputa eleitoral, pelos votos que você obteve. Sucesso sempre. Muito obrigado pela entrevista. Eu te agradeço a TVD, um patrimônio que nós temos hoje na cidade. Agradeço a você, eleitor, a cada aperto de mão, cada abraço, nos bairros, aquele sentimento de mudança no país. Eu acho que nós estamos chegando num momento de mudança, Martinho. O momento é esse e o meu muito obrigado pelos 15 mil votos que vocês confiaram a mim. Me acompanhem
que vão conhecer o trabalho que a gente vai desenvolver daqui para frente.